Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Ele entrou correndo na agência bancária e imediatamente apontou uma arma para o caixa. Certo, o superintendente foi em sua direção. Não está entendendo? Pare, ele estava apontando a arma para ela. Cara, tudo bem, mas você está sem tempo, olha, os funcionários estão assustados. Você tem que escolher um horário para um assalto? A mão com a arma estava tremendo. Como assim? Combinamos 3 horas, ela olhou para o relógio em sua mão. Ele pensou que estava fazendo hora de propósito, correu até ela e a agarrou por trás, envolvendo os braços em seu pescoço. Naquele momento, a mulher percebeu que aquele não era um exercício planejado no banco para hoje. Ela mesma caminhou em direção ao assaltante e Harry foi levado à régua por sua mãe. Ela não tinha tempo, então deixou o garoto e foi embora. Ele parou e olhou em volta porque era novo aqui. Olá, que classe você está procurando? Uma garota se aproximou dele. Sala, respondeu o garoto. Vamos, ela o conduziu. Tudo bem, ele o seguiu. E assim eles entraram na multidão de crianças que estavam perto da professora. Oi, você é o Harry? Ela se inclinou na direção dele. Sim, ele olhou para a mulher de olhos azuis claros. E eu sou a Natalie. Ela deu um tapinha no ombro dele e o colocou na primeira fila. Harry se sentiu desconfortável, pois não conhecia ninguém aqui, e sua mãe não estava aqui. Mas ele se levantou e olhou para frente, tentando fingir que estava bem. Você está preocupado? A mesma garota que o trouxe sussurrou em seu ouvido por trás. Um pouco, ele não queria enganá-la. Vai ficar tudo bem, ele olhou em volta para que ninguém os visse sussurrando. Obrigado, ele estava realmente agradecido, ninguém mais estava falando com ele. Depois que o sino tocou, todos bateram palmas e o professor os conduziu para a sala de aula. Você quer se sentar comigo? A garota pegou sua mão. Sim, ele sorriu porque, a princípio, estava confuso. Todos os meninos se conheciam, então já estavam em duplas. Kira, venha até o quadro e nos conte. O que está acontecendo hoje? O garoto viu que Natalie estava olhando para sua colega de mesa. Ok, ela se levantou, foi até o quadro e começou a falar sobre como o dia de hoje era importante, porque hoje era o 4º ano deles, que é o último ano do ensino fundamental. Boa menina, a professora lhe agradeceu. Harry, vem aqui agora, ela o chamou. Ele percebeu que agora seria apresentado à classe e foi até a lousa. Meninos, este é nosso novo aluno, seus pais se mudaram para nossa aldeia e ele agora estudará com vocês na sala de aula. Todos aplaudiram. Então você é o Harry, disse a garota ao voltar para sua mesa. Sim, e você é a Kira. Foi assim que eles se conheceram. Daquele momento em diante, o garoto e a garota se tornaram amigos íntimos. Ela sempre o apoiou, e ele a ajudou e a protegeu quando necessário. O que é isso que você tem? Eles estavam estudando há alguns meses e estavam sentados em uma aula de matemática. Não lhe deu ouvidos, ele baixou as mangas da camisa. Uma queimadura? Kira imaginou. Sim, ele sempre se sentiu constrangido com aquela cicatriz. Veja, ele levantou o cabelo, havia uma cicatriz ali. Como você fez isso? Perguntou Harry. Quando eu era criança, bati em mim mesma com um balanço, admitiu ela. Deve ter doído, ela enrugou o nariz. Não me lembro, era a verdade. Venha à minha casa hoje à noite, a garota o chamou para ir até lá. Bem, ele gostava de ser amigo dela. Depois da escola, Harry foi para casa. Eles moravam em um prédio de 2 andares. Era como um dormitório. O mesmo corredor comprido e apartamentos, só que a cozinha e o banheiro ficavam dentro de cada um. Quando ela e minha mãe vieram para cá e foram trabalhar, foi esse o alojamento que lhe deram. Hoje eu vou para a casa da Kira, disse ela à mãe. Sim, ela estava sentada na cozinha tomando um drink, como em muitos outros dias. Depois que papai as deixou, ela não parou mais. Ela ia para o trabalho de manhã cedo e voltava à noite. O filho olhou para a mãe e sentiu pena dela. Ele colocou os livros didáticos sobre a mesa, olhou as tarefas, fez o dever de casa rapidamente e trocou de roupa para ir à casa de um amigo.
Eles moravam em um belo apartamento que sempre cheirava bem. Harry adorava visitá-los. A mãe de Kira os convidava para comer bolo e tomar chá. Ela abria a porta para ele. Sim, fiz minha lição de casa e vim direto para vê-lo, admitiu ela. Ela se afastou um pouco antes que Harry pudesse tirar os sapatos. A mãe de Kira os convidou para a mesa da cozinha. Os meninos se sentaram para comer pão de gengibre e tomar chá. Como sempre, tudo está delicioso, obrigado, disse Harry, e eles se levantaram da mesa e foram para o quarto da menina. Lá, Kira estava mostrando um novo álbum de selos e depois eles assistiram à TV. É isso, tenho que ir, ela estava indo para casa à tarde. Até amanhã, despediu-se a namorada. Harry chegou em casa e sua mãe já estava dormindo. Não havia nada na cozinha, graças a Deus ela havia comprado alguns biscoitos de gengibre quando estava visitando. Agora o garoto estava comendo-os, bebendo água sozinho e deitado no sofá. Ele olhou para a mulher que amava com todo o seu coração e percebeu que ela estava cometendo suicídio. E se ela realmente tivesse ido embora, o que aconteceria com ele? O orfanato, ele não queria pensar nisso, mas os próprios pensamentos vieram à sua cabeça. Mamãe, ela se deitou ao lado dele. Milímetro, ele rolou para o outro lado. Eu te amo tanto, ele envolveu seus braços em torno dela e se aconchegou contra ela. Eles dormiram assim até de manhã. Harry, o que está fazendo? Você já é um garotão, sua mãe acordou de manhã. Mamãe, por favor, não beba, estou com medo, ela pediu. Meu problema, ela ia fazer isso, ela tinha que manter esse lugar, se ela fosse demitida, ela perderia o lugar. Por favor, vamos nos distrair de outra forma, vamos ao cinema, ao parque, mas não beba, Harry implorou a ela. Tudo bem, vamos a todos os lugares, ele saiu pela porta. Selena foi para o corredor e chorou. Depois que Evan saiu, ela se esqueceu de tudo, sentindo pena de si mesma. O que aconteceria com o filho que ela tanto esperava e amava? A mulher foi trabalhar e prometeu a si mesma que hoje não beberia uma gota sequer. À tarde, Harry sentou-se à escrivaninha, lendo um livro didático, pois sua mãe passava longas horas no trabalho. Quando ouviu a porta bater, ele olhou para cima. Uma mulher estava carregando algumas sacolas, o que era estranho, normalmente suas mãos estavam vazias. Filho, venha, me ajude, ela pediu. O menino pulou rapidamente do sofá, aproximou-se da mãe e pegou as sacolas, que eram pesadas. O que você trouxe aí? Perguntou ela. Agora vamos preparar uma sopa deliciosa com você, disse Selena, e colocou os produtos sobre a mesa. Ao fundo, o menino viu um galo, cujos olhos brilhavam de felicidade. Antes, quando moravam com seu pai, sua mãe chegava em casa e sempre comprava um para ele. Obrigado, ele abraçou, não queria chorar, mas as lágrimas rolaram de seus olhos. Prometo que nunca mais serei uma mãe ruim, a mulher também chorou. A vida da família estava melhor agora. Selena comprou papel de parede novo, pediu ajuda ao vizinho, mas Harry também não ficou muito atrás. Depois, havia novas cortinas nas janelas, havia um carpete no chão, agora não era mais vergonhoso convidar Kira para visitá-la. Olá, eles se encontraram do lado de fora da escola. Harry se aproximou da garota. Uau, ela estava olhando para ele. O rapaz estava usando calças, jaqueta e botas novas. Tudo bem, eu esperava que você tivesse essa reação. Eles estavam indo em direção à entrada. Desculpe, Kira estava envergonhada, mas ela gostou da aparência do garoto. Eles continuaram a estudar e a ser amigos. Agora havia bons momentos na vida do garoto. Quando os meninos ficaram mais velhos, Kira começou a namorar meninas. Harry não gostava disso e, por isso, ficava cada vez mais em casa. A mãe encontrou um emprego de meio período, desapareceu por um longo tempo e não estava em casa. Mas agora o garoto não se importava tanto, pois percebia que a mulher estava ocupada. Mamãe, por que você não encontra outra pessoa? Às vezes, ele se sentava e perguntava a ela. Eu não sei, eu ainda amo seu pai, não consigo esquecê-lo, ela abraçou o filho. Harry a deixava fazer isso, embora estivesse em uma idade em que os meninos eram tímidos. Ele recebia tão pouco afeto de sua mãe que queria saborear esses raros abraços.
Devem ser sentimentos muito fortes, suspirou o garoto, porque ele mesmo se lembrou do pai mais de uma vez. Harry, você vem com a gente hoje à noite? Kira o chamou quando eles estavam na 7ª série. Para onde? Ela perguntou. O garoto socializava com ela, em casa ou na escola. Ele nunca ia a lugar algum, não gostava de companhia barulhenta. Vamos acampar, todo o nosso pessoal estará lá, disse a garota alegremente. Sabe, eu provavelmente ficarei em casa, ele queria ir, mas só com ela. Tudo bem, como você quiser, ela sorriu aquele lindo sorriso. E o garoto ficou sozinho novamente. Ele não tinha amigos, não tinha ninguém. Mamãe, por que não compramos um cachorro? Ele perguntou a ela. Do que você está falando? Não temos para onde ir e você tem um cachorro? Harry ficou triste, pois queria muito encontrar um amigo. Um ano depois, seu sonho se tornou realidade. Apareceu um homem na casa que se tornou próximo de sua mãe e dele. Anthony se apresentou ao entrar pela porta. Harry apertou a mão do rapaz como um adulto. Então, Harry, vamos ser amigos? Ele colocou o braço em volta dos ombros do garoto. Sim, ele assentiu e olhou para sua mãe, que estava sorrindo. Selena o conheceu no trabalho. Ela mesma não sabe por quê, mas foi imediatamente atraída por ele como um imã. Apenas 2 semanas depois de se conhecerem, eles perceberam que não poderiam viver um sem o outro. Anthony agora estava morando com eles, o que deixou Harry muito feliz. Venha e veja, disse o homem a ele. E o homem estava esperando por ele, curioso para saber o que o homem estava fazendo na mesa. Ele se aproximou e o tio Anthony lhe mostrou como soldar um fio a outro e muitas outras coisas. Bem, como estão as coisas por aqui? Mamãe estava voltando do trabalho. Bem, Anthony se levantava e ia até ela. No sábado, Harry ainda estava dormindo quando seu padrasto se aproximou dele. Acorde, ele disse suavemente. O que foi? É dia de folga, o homem esfregou os olhos. Vamos para a floresta, ele mostrou a cesta a Anthony. Tudo bem, o homem não se importava com onde ou quando, desde que estivesse com ele. Naquele dia, eles colheram muitos cogumelos. Seu padrasto lhe disse e lhe mostrou quais podiam e quais não podiam colher. Posso levar um amigo da próxima vez? Perguntou Harry. Claro, você já tem um amigo? Perguntou Anthony, porque o cara estava sempre em casa. Sim, assentiu o homem, somos amigos há muito tempo. Que tal amanhã? O homem viu outro cogumelo embaixo da árvore. Ok, vou lhe contar, Harry observou o homem procurando por vermes. Eles foram para casa felizes. Anthony limpou rapidamente todas as coisas que haviam encontrado hoje. Enquanto isso, Harry cuidava das batatas. E, em 1 hora, eles estavam saboreando as saborosas batatas fritas com cogumelos. Muito gostoso, obrigado, o garoto se levantou da mesa. De nada, seu padrasto sorriu de volta. Oi, Harry foi à casa de um amigo hoje à noite. Oi, eu estava um pouco triste. Escute, Anthony e eu fomos à floresta hoje para procurar cogumelos, você sabe como isso é interessante, disse ele animado. MG não parecia nem um pouco interessada em saber onde ou com quem seu amigo estava agora. Venha conosco amanhã, ela pegou a mão dele. Desculpe, ela retirou a mão e desviou o olhar. O que está fazendo? Harry não entendeu. Archie me deixou, respondeu ela e soluçou. O quê? O garoto quase engasgou, seu coração parecia que ia explodir. Nós andamos, conversamos, dançamos na discoteca, até nos beijamos, e hoje ele veio com outra pessoa, disse Kira, e os olhos de Harry se arregalaram em sua cabeça. Ele ficou sentado ali, olhando para a garota. É claro que ele nunca pensou que eles estivessem namorando ou algo assim. Mas Kira sempre foi tão boa para ele que ele pensou que eles sempre estariam juntos. Não se sinta mal, você vai ficar bem, disse ele à garota. Ok, eu vou com você amanhã. Kira o abraçou. O verão passou voando, os meninos já estavam no 9º ano. Agora tudo era sério, no final do curso eles tinham que fazer exames. Você está comigo? Anthony estava na porta, com uma cesta nas mãos.
Já está tão frio, ele se perguntava. Está tudo bem, os Grusdoshi ainda estão sentados, o homem sabia disso com certeza. Bem, Harry se perguntou, ele nunca tinha visto cogumelos serem colhidos nessa época do ano. Veja, um monte, inclinou-se seu padrasto sob uma das árvores. Sim, o garoto pareceu surpreso. Eles costumavam colher cogumelos que eram fáceis de ver. Cavando, lá estava ele. Anthony ficou feliz com sua descoberta. Foi uma descoberta para Harry, ele estava tão concentrado em encontrar as pérolas que se esqueceu de tudo. Essa atividade foi muito interessante. Em outros cogumelos, você simplesmente os via, cortava e colocava na cesta. Mas aqui, você via uma pequena pilha, chegava mais perto, removia a terra, as folhas ou as agulhas, e lá estava um cogumelo, e talvez não houvesse nada. Gosto muito de coletar castanhas, disse Harry ao padrasto quando se sentaram para descansar. Sim, é fascinante, disse o homem. As cestas estavam cheias e eles tinham que voltar para casa. Ah, e tem mais, apontou o menino, e correu até a árvore. Já chega, eles ainda teriam que ser limpos. Anthony sabia que não era uma tarefa de 1 minuto. Pronto, Harry percebeu, mas não podia parar. Ele correu até a árvore e cavou com sua faca, mas havia um caroço sob uma pilha de folhas. Mas o garoto não parou, jogou-o de lado e voltou a cavar. Harry, por que você está preso aí? Gritou o padrasto. Espere, o garoto não estava mais interessado na piada. Não há nada a essa profundidade, o homem lhe garantiu. O garoto cavou um buraco decente com uma faca. Uau, você cavou um buraco. Anthony riu ao se aproximar dele. Veja, ele lhe mostrou um objeto de metal. Era um pedaço de ferro plano e enferrujado e, por algum motivo, despertou o interesse de Harry. O que você vai fazer com isso? Ele parou e olhou para o garoto cavando além do padrasto. Não sei, só estou curioso. Como todos os meninos, ele estava feliz por ter encontrado um tesouro. Finalmente, o ferro cedeu e o garoto o retirou do chão. Era uma espécie de cigarreira, e ele a entregou ao padrasto. É uma antiguidade, ele olhou para ela. Sim, eu lhe digo, é um verdadeiro tesouro, Harry se alegrou. Vamos lá, Anthony tentou abrir o ferro porque viu que era possível. Em casa, eles se sentaram à mesa, e lá o homem pegou uma chave de fenda fina, enganchou a lâmina e conseguiu abrir um pouco. A caixa estava enferrujada e, se ele continuar fazendo isso, ela vai se quebrar. O que há lá dentro? O garoto esperou. Não sei, Anthony inclinou e sacudiu um pouco, uma moeda caiu sobre a mesa. Dê-me isso. Harry percebeu que era seu achado e, embora fosse uma moeda, ele mesmo a havia encontrado. Depois de tudo isso, eles foram limpar os cogumelos. Primeiro, eles os deixaram de molho na água e, depois, tiveram de trabalhar com uma faca e uma esponja. Quando Sveta chegou em casa, tudo estava pronto. Quando Harry encontrou a moeda, ele a colocou no bolso e nunca mais saiu do lado dela. Ele percebeu que, quando ela está com ele em um exame, é certo que ele tirará uma boa nota. Como? Kira viu a moeda um dia. É o meu talismã que me traz felicidade, ela a pressionou na palma da mão. Isso é velhice, a garota se afastou. Se você não gosta, não olhe para ela. Harry colocou a moeda no bolso. Na primavera, todas as crianças estavam se preparando para os exames, e agora Harry falava pouco com Kira. Ele queria sugerir a ela que não fosse para a 10ª série, mas que se matriculasse. Não, eu vou estudar na escola, disse a garota a ele. Por quê? Por que você faria isso? Só para perder tempo, o rapaz a convenceu. Veja, Alexander vai ficar e eu vou com ele. Ela não olhou para Harry. Ele não repara em você. O cara sabia que Kira gostava do garoto da classe paralela, que insistentemente não havia. Está tudo bem, você só precisa de um pouco de tempo e tudo ficará bem. Ela começou a passar a mão pelos babados do vestido. Que era, eu gostei de ser seu amigo todos esses anos. Harry percebeu que nunca mais falaria com ela. Ele se sentiu traído pela pessoa mais próxima a ele. Percebeu que eles nunca haviam concordado com nada, mas a dor em seu peito não diminuiu. Do que você está falando? Ela olhou nos olhos dele. Aqui,
Que isso lhe traga sorte, ela lhe entregou a moeda da sorte. É seu talismã, ela segurou o ferro em sua mão. E agora ele será seu, apenas não o perca e você definitivamente terá sorte. Ele se afastou dela. Harry queria alcançá-la, mas correu. Os exames ficaram para trás, o garoto não se importava com mais nada. Ele não estava indo para nenhuma formatura, só queria obter um documento, só isso. É uma festa muito importante na vida de todo estudante, sua mãe lhe disse. Na minha, não, Harry já havia se decidido e era difícil fazê-lo mudar de ideia. Como você sabe, eu me lembro que estávamos ansiosos por esse dia. Ela olhou para Anthony. Se ele não quiser, que não vá, ele deu de ombros. Harry, como queria na manhã do dia da formatura, foi falar com seu professor. Eles tiveram uma boa conversa, o garoto recebeu seu certificado, despediu-se e saiu da escola. Para onde estamos indo agora? Perguntou meu padrasto. Estou indo para a escola técnica de rádio, o rapaz já tinha tudo planejado há muito tempo. Posso ir com você? Anthony estava sempre pronto para apoiar o garoto. Sim, foi ótimo, Harry adorava quando ele e seu padrasto estavam juntos. Uma semana depois, o homem e o garoto já estavam sentados no ônibus, a caminho da matrícula. Tem certeza? Anthony se virou para Harry. Do quê? Ele não entendeu. Do conhecimento? O homem riu. É claro que ele havia estudado e sabia muito. Os papéis estavam arquivados, os exames seriam em algumas horas hoje. Vamos ao parque? Desde que haja tempo de sobra, perguntou o garoto. Bem, o próprio Anthony não se opunha a andar em alguns brinquedos. Depois de se divertirem por um tempo, com sorvete na mão, eles voltaram para a escola técnica. Harry não estava muito preocupado, tirou um ticket e se animou, pois ele tocou em uma matéria que sabia muito bem. Sem se levantar da mesa, ele perguntou aos professores se poderia responder imediatamente, e eles concordaram. Era óbvio que ele havia se preparado, os membros do comitê murmuraram entre si. Quando Harry saiu da sala de aula, ele disse ao padrasto que eles poderiam ir para casa agora. Sobre a espera pelas listas e tudo mais, eu não entrei, ele lhe disse. Tenho certeza de que entrei, disse Harry de uma forma que fez Anthony acreditar nele também. Eles foram para a estação de trem e em 2 horas estavam em casa. À noite, os 3 se sentaram à mesa e a mãe estava feliz porque o filho agora estava indo para a escola. Como você vai ficar sozinho lá? Ela olhou para ele. Não se preocupe, vai dar tudo certo, o menino tinha certeza disso. Bem, nós o visitaremos, disse Anthony. Claro que vamos, lembra como você e eu relaxamos no parque? Iremos lá com todos vocês. Harry olhou para o homem e pensou que sua mãe era sortuda por ter um parceiro em sua vida. O verão passou rapidamente. Anthony e Harry foram para a floresta, fizeram coisas pela casa, havia muito o que fazer. Quer que eu o ajude a fazer as malas? Sua mãe perguntou quando faltava uma semana para a escola. Acho que posso fazer isso sozinho, disse Harry a ela. Que filho maduro eu tenho, disse a mulher e pensou. Harry chegou e se acomodou no quarto. Agora o plano era apenas estudar e nada mais. Às vezes, ele se lembrava de Kira, de como eles andavam com ela, do que conversavam. Ele percebeu que eles estavam se comunicando há tantos anos e que ela não havia percebido o que ele sentia por ela. Mas tudo isso já havia ficado para trás, no passado, então eles tinham que pensar no futuro, no presente, no que fazer agora. Harry havia realmente dedicado seu primeiro ano aos estudos. Ele foi elogiado, ele mesmo percebeu que estava indo bem. Ele tinha mais um ano de estudos pela frente e então poderia começar a trabalhar. Mas o garoto sabia que não iria trabalhar imediatamente, pois teria que servir no exército primeiro. Ele estava se preparando para isso, não tinha medo. Seus pais vinham com frequência, pois gostavam de passear pela cidade. Harry os mostrava e lhes contava o que havia aqui e como. Como era bom estar aqui, disse Selena, ela gostava de caminhar com 2 homens interessantes. Eu continuo pedindo para você vir aqui por um motivo, o filho dela sorriu. No verão, quando ele voltava para casa, junto com Anthony, eles faziam as mesmas coisas, iam para a floresta, colhiam frutas silvestres e cogumelos.
Naquele verão, também, Anthony sugeriu que eles fossem para o sul. Harry nunca tinha ido ao mar, então concordou. Seria uma viagem maravilhosa, ele ficou feliz. E assim, a família de 3 pessoas já estava sentada no trem e indo para um lugar onde seria quente e divertido. Harry, como uma criança brincando no mar. Você já nadou até as boias? Disse Anthony. Por quê? Vamos correr. Respondeu Harry. Como você quiser, e eles nadaram juntos até as bolas coloridas e voltaram. Selena os observava e estava feliz pelo fato de o homem tratar seu filho dessa forma e de Harry aceitar sua companhia. Quando seus estudos na escola técnica estavam chegando ao fim, Harry recebeu uma convocação. Ele já esperava por isso, então não ficou surpreso. Agora que o serviço estava se aproximando, ele informou seus pais sobre isso. Eles limparam a mesa e tudo mais para receber os convidados que viriam se despedir de seu filho. Você não tem medo? Perguntou sua mãe. O que há para se temer? Meu filho não entendia. Você tem que servir no exército. Anthony se aproximou, ele tinha certeza disso, pois já havia servido. Obrigado, Harry apertou sua mão. Ele se afastou com o coração leve, sabendo que nada lhe aconteceria. O cara tinha ido para as tropas de fronteira, tinha sido difícil, mas Harry estava lidando com tudo isso. Ele não se socializava muito, ficava sozinho a maior parte do tempo. Por que você está sempre sentado aqui? Ele foi abordado por um garoto que dormia na cama ao lado dele. Não sei, gosto de ficar sozinho. Por alguma razão ele se lembrou de Kira naquele momento. Foi sua mãe que escreveu? Ele acenou com a cabeça para a carta sobre a mesa. Não, o padrasto, eles estão juntos. Harry se corrigiu imediatamente. Anthony escrevia para ela quase todos os dias. Ele lhe dava alguns conselhos, perguntava sobre várias coisas e lhe contava como ele mesmo havia passado pelo recrutamento. Acordem! Houve uma ordem pela manhã. Harry acordou, não havia tempo, ele tinha que se vestir rapidamente. O garoto estava feliz porque percebeu que hoje era a contagem regressiva para seus últimos 100 dias. Não havia tempo para ficar entediado, todos os dias havia exercícios, deveres de casa no posto e outras coisas, o tempo passava rápido. Harry preparou um belo uniforme, boina, a Shelban, tudo o que estava vestindo, pois queria que sua mãe o visse em pleno desfile. Olá, sua mãe e Anthony estavam na plataforma quando o trem parou. Olá, ele apertou a mão de seu padrasto e deu um abraço em sua mãe. Depois eles foram para casa e a mesa já estava posta. Como foi? Anthony olhou para seu enteado, que havia crescido. Ótimo, não sei o que todo mundo quer fazer, ele comeu uma refeição caseira e gostou. O que você planeja fazer agora? Perguntou a mulher. Não sei, vou para o lugar onde estudei, vou conseguir um emprego lá, raciocinou o rapaz calmamente. É isso mesmo, o homem lhe deu um tapinha no ombro. Harry, o que ele planejava, o que ele queria fazer. No início, seus pais o ajudaram a alugar um apartamento. Ele encontrou um bom lugar, é verdade, o salário não era tão alto quanto ele gostaria, mas o jovem não se desesperou. Olá, vocês aceitam telefones? Uma garota apareceu um dia. Sim, ele acenou com a cabeça. Harry estava no ramo de consertos de vários dispositivos, inclusive telefones. Aqui, veja, há alguma esperança? Ela lhe entregou o aparelho. Ok, vou dar uma olhada nele, volto em 2 dias, se eu puder fazer alguma coisa, devolvo-o pronto, e se não, ele olhou para ela e deu de ombros. Ok, obrigada, ela sorriu e saiu. Harry começou a desenrolar a caixa, perguntando-se a todo momento o que havia de errado e qual parte estava com defeito. Como prometido, 2 dias depois estava tudo pronto. O telefone havia sido consertado e agora aguardava a chegada de sua dona. Durante 2 noites, ela não saiu da mente de Harry, e ele não conseguia entender por quê. Olá, ela entrou. Boa tarde, Harry nunca tinha feito isso antes, mas agora ele se levantou, saiu de trás do balcão e se aproximou dela. Você conseguiu? Ela olhou para ele. Sim, aqui está, ela estendeu o telefone. Muito obrigada, ela pegou o telefone das mãos dele, colocou-o na bolsa e pegou a carteira. Não precisa, ele a impediu. O que você quer dizer?
Ela não entendeu. É meu presente para você, ela sorriu. Pela primeira vez, depois de conversar com Kira, ele gostou de uma garota. Agora ele a olhava fixamente. Todo o trabalho deve ser pago, ele insistiu. Bem, se quiser me agradecer, venha comer comigo, ele se sentiu começar a corar. É assim que você conhece todo mundo aqui? Ela estava começando a flertar. Não, ele respondeu honestamente. Ok, vamos lá, a garota estava simpatizando com o garoto. Eles saíram do prédio e foram para uma cafeteria não muito longe dali. Meu nome é Harry, disse ele quando já estavam quase na porta. Angélica entrou pela porta que o rapaz abriu. Prazer em conhecê-la, disse ele, olhando para as costas dela. E eu, Angélica não olhou para trás, ela já estava escolhendo uma mesa para se sentar. Eles se acomodaram bem e fizeram seus pedidos. E quantas garotas você já trouxe aqui? Sorriu a garota. Posso usar seu nome? Perguntou Harry. Claro, eles fizeram o pedido. Vocês são os primeiros, ele sentiu seu rosto começar a ficar vermelho novamente. Claro que sim, a moça estava interessada. Quando você entrou no meu pequeno escritório, foi como se eu tivesse sido atingido por um raio, Harry estava dizendo a verdade. Fico feliz em ouvir isso, ela olhou para ele com olhos que Harry não conseguia ver, ele estava derretendo. Se eu a convidasse para um encontro, você aceitaria? Ele perguntou à garota sem rodeios. O que temos agora, um conhecido? Ela riu novamente. Você poderia dizer sim, seu interior não estava quebrado, o cara, como sempre, o que ele pensava, o que ele fazia, ele nunca se enganava. Tudo bem, eu concordo, sorriu Angélica. Então, sábado às 6 horas da tarde, venha aqui. Ou, se você me disser onde, eu mesmo venho buscá-la, falou o jovem calmamente. Sim, ele escreveu o endereço e o número do telefone em um guardanapo, você pode vir aqui. Gostaria de tomar um chá? Ele tirou um pequeno bule da mesa que estava ali há muito tempo. Sim, obrigado, ele colocou a xícara no chão. Depois que os jovens comeram, Harry quis se despedir da moça, mas ela se recusou porque ia pegar o ônibus. Se você vier comigo agora, vai se atrasar para o trabalho, e novamente aquela risada alta e aquele sorriso lindo. Tudo bem, então, até mais tarde, Harry foi para o seu quarto, tudo era alegria dentro dele, ele não era tímido e conversou com ela. Agora tudo o que restava era esperar pelo sábado e então tudo ficaria bem. Faltavam 2 dias para a data marcada, havia tempo para pensar no que comprar de presente, como se comportar. O jovem decidiu ligar para Anthony. Olá, ele o cumprimentou. Olá, Harry, você vai me contar sobre isso. Seu padrasto ficou feliz com a notícia. Ouça, tem um encontro aqui, você poderia me dizer o que comprar e como me comportar? Um amigo mais velho lhe pediu conselhos. Uau, o garoto cresceu, Anthony riu novamente. Estou falando sério, Harry já queria desligar porque o outro lado não o estava levando a sério. Não, está tudo bem, estou feliz por você, o homem não deixou. Então, o que você acha? O jovem esperava por um conselho. Compre as melhores flores, você ainda não sabe quais são suas preferências, e o buquê sempre fica 100%, disse Anthony com conhecimento de causa. E para carregar, o que fazer? Lembrou Harry. Normalmente, como sempre, você é um cara bom e inteligente, não precisa fingir, seja você mesmo, disse o padrasto calmamente. Obrigado, minha mãe manda lembranças. O jovem desligou. Ele concordou com Anthony que as flores eram a versão mais clássica de um presente que, em um primeiro encontro, isso era tudo o que era necessário. No sábado de manhã, Harry estava muito nervoso. Ele não sabia o que vestir. Escolheu camisas, calças, mas, no final, decidiu seguir o conselho do padrasto e ser ele mesmo. Se ele gostasse, tudo bem, e se não gostasse, era assim que deveria ser. Harry tirou seu moletom favorito do guarda-roupa e uma calça jeans, para se sentir confortável e familiarizado. O jovem entrou na loja e pediu que fizessem um buquê. Quando ficou pronto, Harry disse que não precisava de nenhum embrulho, pois as flores já estavam bonitas. Em seguida, ele foi até o endereço que Angélica lhe dera, sentou-se em um banco e esperou.
Olá, desculpe o atraso, disse a moça da entrada. Não tem problema, eu estava prestes a ligar, ela apontou para o telefone em sua mão. Harry queria muito ligar para Angélica, mas não se atreveu. É para mim, ele olhou para as flores. Oh, desculpe, ele percebeu que havia se esquecido delas, entregando o buquê à garota. Tudo bem, agora eu acho que sou realmente a primeira pessoa que você leva para um encontro, ela riu com sua risada sonora, da qual o rapaz gostava tanto. Vamos ao cinema, ele observou a reação dela. É claro que ela não hesitou nem por um segundo. Ela pensou que você diria não, então ela preparou mais algumas opções, ela exalou. Eu realmente gosto quando você diz as coisas diretamente, ela apreciou a sinceridade do rapaz. Obrigada, ela sorriu. Eles chegaram ao cinema bem a tempo de o show começar, Harry comprou pipoca e água, e então eles caminharam até o auditório. Lá eles se sentaram no meio e o filme começou. Harry observava sua parceira com preocupação, observando a trama. Ele gostou, podia ver que Angélica estava ficando animada. Saíram do cinema, a garota disse que tinha gostado muito de tudo. Vamos tomar um café? O rapaz sugeriu. Concordo, ela disse algo, comentou sobre o filme, quais momentos ela havia gostado. E Harry caminhou ao lado dela e percebeu que queria estar sempre com ela. O que vamos pedir? Ele lhe entregou um cardápio. Ela passou os olhos pelo cardápio e escolheu sorvete e suco. O rapaz pediu o mesmo para si e eles se sentaram, conversando e desfrutando da companhia um do outro. Depois disso, Harry acompanhou Angélica até sua casa. Vamos nos encontrar amanhã? Perguntou ele. Claro, ele foi até ela e pegou sua mão. E então o garoto foi para casa, estava alegre e ansioso pelo dia seguinte. Ele não conseguia dormir à noite porque estava muito animado. No segundo dia, eles se encontraram no parque, e foi isso que combinaram entre si. Sinto como se o conhecesse há muito tempo, disse Angelique alegremente. Tenho a mesma sensação, ele se aproximou novamente e pegou a mão dela. Durante todo o dia, eles passearam, andaram de carona, tomaram sorvete e comeram algodão doce. E, no final, Harry ganhou um brinquedinho de pelúcia para sua namorada no quadro. Você é muito legal, disse Angelique a ele à noite. E você é linda, ele olhou nos olhos dela. Quero estar sempre com você, ela se aproximou mais dele e Harry a abraçou. Venha para minha casa amanhã, ele sussurrou em seu ouvido. Tudo bem, ela concordou. Quando a semana de trabalho começou, Harry se deu conta de que não teria tempo para sair. Mas em casa eles poderiam pelo menos se ver todos os dias. Hoje, os jovens chegaram à casa de Angélica, se despediram e se separaram até amanhã. Harry percebeu que aquela garota era sua futura esposa e estava disposto a fazer qualquer coisa para tê-la ao seu lado. À noite, ele dormiu mal novamente, pensando nela. Harry, posso comprar algo na loja para fazer o jantar? Ela o chamou. Vamos, eu tenho tudo. Ela saiu do trabalho na hora certa hoje, a caminho da loja, e comprou mantimentos e vinho. Ok, Angélica desconectou. Ela estava em casa em poucos minutos, o que era incomum, nenhuma garota ou mulher havia estado aqui antes, sem contar sua mãe. Ela estava tentando fazer algo aqui, apontou para a mesa da cozinha, onde havia frango cortado, molho e muitos legumes. Agora, ela riu. Então Angélica lhe diria o que fazer e Harry a ajudaria. Eles mergulharam o frango no molho e, enquanto ele ficava de lado marinando, os rapazes preparavam os legumes. Tão incomum e agradável, disse ela. Ele estava descascando batatas. Ela pegou os legumes descascados dele e os lavou na torneira. Essa também é minha primeira experiência, geralmente com macarrão ou cereais, mas é muito raro cozinhar assim, ela disse a ele. Acho que o frango está pronto, pode colocá-lo no forno. Ela foi até a mesa e colocou a carne em uma bandeja, emoldurando-a com batatas. Adorável, ele olhou para a bandeja, que foi imediatamente colocada no forno. Vamos ver se está gostoso, ele murmurou. Enquanto o frango estava no forno, os rapazes se retiraram para a sala de estar, onde Harry já havia arrumado uma mesa com taças e vinho. Vamos ter um jantar romântico hoje à noite, disse Angélica. Eu tentei fazer com que você gostasse dela, Harry fez de tudo por ela. Acredite, estou gostando,
ela pegou a taça, levantou-a um pouco e depois tomou um gole. Que tal isso? O jovem não entendia nada de vinho. Ótimo, ela assentiu. Depois de um tempo, Angélica se levantou e foi para a cozinha. Um aroma muito agradável se espalhou pelo apartamento. Você precisa de ajuda? Ela seguiu. Sim, se não for muito incômodo. Ela abriu a porta do forno, e Harry colocou suas luvas de forno e pegou uma assadeira. O cheiro é muito bom, ele inalou e fechou os olhos com força. Agora vamos experimentar o sabor também. Ele começou a cortar a carne. Em seguida, o jovem lhe passou os pratos, nos quais ela colocou tudo. Angélica, você tem mãos de ouro. Ela provou um pedaço. Obrigada, não fui a única que experimentou. Ela ficou envergonhada. Você sabe o que eu estava pensando esta noite? Ele olhou para ela. Claro que não, ela riu. O vinho fez as bochechas de ambos ficarem vermelhas. Que você definitivamente se tornaria minha esposa. Ele passou a mão sobre ela. O quê? Ela congelou e olhou para ele. Não, eu não estou dizendo que vamos ao cartório amanhã, é só que eu sinto que você é a pessoa certa para mim. Harry nunca foi desonesto, ele era direto. Isso é muito em 3 dias, ela está um pouco retraída desde aquela conversa. Será que eu fiz ou disse algo errado? Harry estava com medo de ter ofendido a garota. Não, está tudo bem, só não estou pronto para fazer tudo tão rápido, agora. E ela estava dizendo a verdade. Angélica, eu não estou fazendo nenhuma exigência, apenas, vamos viver, do jeito que as coisas vão, elas vão. Eu estava apenas fazendo uma observação. Harry sentou-se mais perto dela. Você é bom, ela passou os braços em volta do pescoço dele. E você é o melhor, ela beijou a bochecha dele. Talvez naquela noite, Angélica tivesse se deixado beijar nos lábios também, mas ele não queria apressar as coisas. Devo caminhar com você ou chamar um táxi? Ele perguntou a ela quando chegou a hora de se separarem. Por que você vai caminhar? Vamos chamar um carro. Ela se levantou, pronta para sair. Agora, Harry chamou, e então eles desceram juntos para o pátio. O que vamos fazer amanhã? Ele olhou para o jovem. Sugerindo, ele esperou para ver o que ela diria. Ok, então amanhã eu espero por você na minha casa. Ela olhou para ele e sorriu. Estava combinado, ele estava feliz por poder ver como a garota de quem ele gostava tanto vivia. O carro chegou, a garota entrou no táxi, Harry fechou as portas, ela acenou para ele e foi para casa. Harry percebeu que as coisas estavam começando a ficar sérias com a garota. Isso não podia ser bom. Agora ele estava trabalhando em seu emprego, as coisas estavam indo muito bem, o jovem estava em uma situação positiva. No dia seguinte, depois do trabalho, ele iria correndo para casa. Em seguida, iria à floricultura comprar um buquê e iria direto para a casa de Angélica. Olá, ela o cumprimentou, aceitou as flores, foi para a sala de estar e as colocou em um vaso. Olá, ele entrou no espaçoso apartamento, surpreso. Ele se perguntou onde uma garota tão jovem teria conseguido um apartamento como aquele. Ele imaginou. Sim, ele se sentiu envergonhado por ser tão aberto, não conseguia nem mesmo esconder suas emoções. Venha, vou lhe contar tudo, acenou ele para a cozinha. Tudo bem, se você não quiser, não precisa, murmurou Harry. Não, se você e eu estamos juntos, por que precisamos de relutância? Ela arrumou a louça. Bem, o jovem se sentiu mal por ter feito a garota confessar algo e contar sua história da porta para fora. Quando ela tinha tudo pronto na mesa, eles se sentaram um em frente ao outro e Angélica começou a contar. Nunca vou me esquecer daquele dia, disse ela e me encarou por um momento. Angélica, você não precisa falar. Harry podia ver que ela estava passando por um momento difícil. Mamãe disse que tinha que fazer uma viagem de negócios, ela não demorou muito para se arrumar e à tarde já estava pronta. De manhã, fui para a escola e tive que ir ver minha vizinha, Baba Marie. Minha mãe sempre me deixava com ela, disse Angélica, com os olhos muito tristes. Às vezes, pelo que sei, ela se sentava ao lado dela, para apoiá-la dessa forma. De manhã, minha mãe saía do apartamento comigo. O dia transcorreu normalmente e, depois da escola, fui à casa da minha vizinha. Ela já estava me esperando, me sentou à mesa,
me deu comida, e nesse momento a menina chorou. Meu Deus, o que aconteceu? Harry já estava interessado em terminar a história, desde que tudo parecesse bem. Sentamos à mesa na cozinha, eu já havia comido, queria ir para casa, mas Baba Maria me convenceu a ficar um pouco mais em sua casa. Fomos com ela para a sala onde estava ligada a TV, onde passava um noticiário. De repente, ouvi o nome da nossa cidade, fiquei paralisado e me virei para a tela. A câmera estava gravando um acidente que havia acontecido há algumas horas. Vi minha mãe, ela estava deitada na neve, e naquele momento Angélica já estava chorando, sem esconder. O que havia acontecido? Harry não conseguia entender. O ônibus que cruzava a passagem de nível parou, ninguém sabe o que aconteceu, ele a abraçou e ela se aconchegou em seu peito. Desculpe-me por ter despertado suas lembranças, ela disse a ele. Está tudo bem, isso vai se acalmar, disse Angélica. Eles se abraçaram por um tempo e então ela olhou para ele. Foi assim que consegui este apartamento, ela se levantou da cadeira, foi até a torneira e se serviu de água. Essa vai ser uma noite triste para nós dois, Harry não queria que terminasse assim. Você tinha que me contar em algum momento, não tinha? Ela tinha certeza disso. Claro, obrigado por confiar em mim, ele voltou para ela. Harry, você disse que me entendia até certo ponto, disse que tinha paz, ela havia se acalmado e agora estava disposta a ouvi-la. Bem, já que é noite de revelação, vou lhe contar também, ela pensou por onde começar. Ok, estou disposta a ouvir, ela olhou para o relógio, embora fosse tarde, eles não iriam se separar. Quando meu pai nos deixou, minha mãe começou a beber a garrafa, ele contou sua história, que teve um momento brilhante em que sua mãe entendeu tudo. Foi bom que ele conseguiu fazê-la entender. Angélica sentou-se e olhou para o garoto, ela percebeu que, depois daquela noite, as coisas ficariam mais sérias entre eles. Eles começaram a se ver todos os dias. Angélica foi visitar o jovem no trabalho, levou-lhe algumas guloseimas e ele ficou muito feliz. Ela também preparou surpresas para ele, o que os aproximou ainda mais. Em breve, na véspera do ano novo, talvez possamos ir para a casa dos meus pais? Vamos comemorar as festas de fim de ano juntos e depois vamos embora, sugeriu ela. Ele quase sempre concordava com o que sua amada lhe dizia. Harry planejava pedir sua namorada em casamento. Eles estavam juntos há 6 meses, mesmo que ela não concordasse em fazer isso agora, ele estava disposto a esperar. Anthony, oi, ele ligou para seu padrasto. Oi, amor, eles não se falavam há meses, Harry não tinha tido tempo. Ouça, eu estava pensando em me declarar, ele foi sincero com o homem. Uau, e em silêncio, Anthony riu. Nós iremos à sua casa depois da festa, avisou o rapaz ao padrasto. Tudo bem, eu direi a Selena, ele pôde ouvi-la sorrir. Então, qual é o seu conselho? Não havia mais ninguém para perguntar. Bem, um anel, isso é compreensível, flores, mas o que é tão original para se pensar? Anthony parou de falar. Que tal um bolo? Eu vi isso em um filme, Harry. Sim, para quebrar os dentes dela, Anthony continuou pensando. E depois? O jovem esperou por uma resposta. Vamos lá, vou falar com sua mãe hoje e depois ligo de volta, disse o padrasto, porque ele era tão homem quanto o próprio Harry e, de qualquer forma, uma mulher sabe do que gosta. Ok, está combinado, me ligue, o enteado se despediu. Ele estava disposto a assumir a responsabilidade por Angélica e por sua vida. Os sentimentos entre eles eram puros e fortes. Harry comprou tudo o que precisava. Harry, o anel estava pronto, agora era só uma questão de esperar o dia em que ele diria as palavras preciosas para a garota. Harry, olá, seu padrasto ligou para ele alguns dias depois. Olá, o jovem ficou feliz em ouvi-lo. Ouça, estivemos em consulta e, como é véspera de ano novo, podemos organizar uma pequena queima de fogos de artifício, disse o homem. Não entendo, como vou usar o anel nos fogos de artifício? Harry não entendeu. Não será um show de fogos de artifício de verdade, mas no apartamento mesmo. Compre um balão grande, encha-o de confete e coloque o anel dentro.
Durante toda a noite, ela vai decorar o interior do apartamento, dando uma festa, e no final você dirá que gostaria de organizar uma saudação especialmente para ela. O principal é que ela mesma tenha levado a agulha até o balão. O balão estourará, haverá confete e, em seguida, um anel, e enquanto ela estiver surpresa com tudo isso, você se ajoelhará e fará um discurso sincero, tudo isso dito por Anthony com tanto entusiasmo que Harry percebeu que teria feito exatamente o mesmo. É uma ideia maravilhosa, ele agradeceu ao padrasto. Harry imaginou como Angélica ficaria surpresa e encantada. Ela mal podia esperar pelo dia em que eles se sentariam à mesa. A garota pediu ajuda ao jovem. Ela precisava comprar uma árvore de Natal e levá-la para casa. Ela queria uma árvore viva, porque a artificial não era bonita. O jovem fez tudo. Ele não se esqueceu do balão, que deveria conter todas as coisas mais valiosas. Em vez de confete, que Anthony aconselhou, Harry acrescentou pétalas de rosa, pois achou que seria mais romântico. Tudo estava pronto para a festa. Harry disse que só viria à noite porque não queria ficar nervoso antes. Tudo bem, eu espero por você. Ele beijou o amante. Eles se sentaram à mesa, tudo estava delicioso. Angélica já havia provado há muito tempo que era uma ótima anfitriã. Parabéns, meu amor. Eles se beijaram e beberam champanhe sob as badaladas. Quer saber o que preparei para você? Ela olhou para ele. É claro que ele não havia pensado que Angélica também estaria dando presentes. Ela colocou uma caixa sobre a mesa. O que tem dentro? Harry se perguntou. Ele começou a desembrulhar o embrulho. Dentro havia uma caixa rosa e um mamilo rosa. Você o pegou? Ela olhou para ele. Com amor, e eu preparei uma pequena saudação para você. Ele estendeu a mão. Então ela se levantou. Então Harry a levou até o globo, entregando-lhe um pequeno alfinete afiado. Pop. Ela olhou para o lindo e reluzente globo. Sim, ela assentiu. Angélica ficou embaixo do balão e o picou com o alfinete, quando pétalas caíram sobre ele e algo caiu no chão. Harry. Ele segurou o anel. Meu amor, case-se comigo. Ele se ajoelhou. Você é um romântico. Eles se abraçaram. Não havia dúvida de que, como Angélica já estava esperando um filho dele, eles logo seriam marido e mulher. A comemoração transcorreu com ternura. Harry e Angélica formavam um belo e bom casal. Bem, vamos para a casa de seus pais? Perguntou o jovem à sua futura esposa. Sim, ela queria conhecê-los há muito tempo. Angélica sempre foi positiva. Você vai gostar deles. Harry tinha certeza. Não havia tempo para ir. Então, à noite, eles se sentaram à mesa com toda a família na casa onde o menino cresceu. Estamos muito animados, disse Selena, que gostava de Angélica. E eu queria conhecê-lo há tanto tempo. A garota também gostou dos pais de Harry. Eles lhe disseram que logo se casariam. Angélica tinha certeza de que, se pedisse a Selena, ela ajudaria. Ela não está lhe contando a coisa mais importante, disse Harry. O que é isso? Seus pais olharam para eles. Aqui, ele colocou a caixa que ela havia lhe dado sobre a mesa. Angélica. A mulher a abraçou. Sim, eu mesmo descobri há pouco tempo e quis fazer uma surpresa para minha amada. Ela ficou feliz que a futura sogra tenha se comportado de forma tão amigável. Eles passaram a noite aqui e voltaram para casa pela manhã. Adeus, Anthony e Selena se despediram deles. Esperamos vê-los em algumas semanas. Angélica olhou para eles. Muito bem, os rapazes foram para a estação de trem. A garota convenceu Harry a ir morar com ela. Por que está resistindo? Se já tem um apartamento, por que tem de inventar algo? Angélica não entendeu. Tudo bem, mas eu assumo todos os pagamentos. Eu não queria viver às custas da esposa dele. Eu concordei, ela concordou com tudo, desde que eles estivessem juntos agora. Conforme combinado, Selena e o marido foram à casa dela para ajudá-los a se preparar para o casamento. Uau, que lugar! Anthony não pôde deixar de se maravilhar. Em silêncio, sua esposa o cutucou de lado. Tudo bem, Harry teve a mesma reação, riu Angélica. Daquele dia em diante, ela e sua mãe Selena começaram a fazer compras, pois tinham muitas coisas para comprar. Foi decidido que o jovem casal comemoraria a ocasião em seu apartamento. Não havia muitos convidados, apenas 10 pessoas.
Portanto, agora elas estavam comprando não apenas roupas, mas também comida, mas Angélica e Selena tinham certeza de que poderiam dar conta de tudo. Filha, onde Harry a encontrou? A mulher gostava cada vez mais da nora a cada minuto que passava. Ela tinha certeza de que, se o rapaz não tivesse ousado lhe oferecer a comida, eles nunca mais teriam se visto. A mulher ajudou em tudo, tudo estava pronto para o banquete. Foi decidido que não haveria redenção, apenas os noivos reunidos em salas diferentes. E então Harry veio buscar sua amada. Amigos, registro civil, passeios e depois a casa para comemorar tudo à mesa. Tudo correu bem, amigos e pais parabenizaram, os jovens estavam felizes. O que você acha de ser esposa? Perguntou a sogra à nora pela manhã. Não notei nenhuma mudança, eu estava feliz. Anthony e Selena ficaram com as crianças por mais alguns dias e depois voltaram para casa. Bem, as férias acabaram, agora vem a dura realidade, disse Angélica. Tive de ir ao hospital, registrar-me e depois trabalhar, o que ninguém cancelou. Sim, mas cada dia com você é um feriado para mim, ele abraçou a esposa. E então começou uma vida normal, a gravidez não foi muito fácil. Angélica se sentia enjoada com frequência, sua pressão arterial estava subindo, mas ela tentava não demonstrar isso ao marido. Ela não queria que Harry se preocupasse com ela. Harry, vem aqui, ela gritou ao telefone. Agora ela percebia que tudo havia começado. Enquanto se vestia e chegava em casa, ela conseguiu chamar uma ambulância. 2 carros, um táxi e uma ambulância, chegaram ao mesmo tempo. Eles levaram Angélica para o hospital com seu marido ao seu lado. Tudo ficará bem, ele beijou a esposa e a deixou nas mãos dos médicos. O processo continuou por um longo tempo, Angélica estava tão exausta que não conseguia fazer nada. E então, finalmente, no quarto onde ela estava deitada, ouviu-se o choro de uma criança. Verônica olhou para o pequeno caroço que havia sido colocado em seu peito. Mamãe, descanse, disse-lhe a enfermeira. Mas Angélica chamou Harry primeiro, dizendo-lhe que ele havia se tornado pai. O jovem ficou infinitamente feliz, pois agora tinha outra criança favorita em sua vida. Ele estava em casa e se certificou de que, antes que sua esposa voltasse com o bebê, tudo estivesse pronto ali. Parabéns, cumprimentou Angélica e sua filha, os pais do jovem e a si mesmo. Querida, ele deu flores à esposa, beijou-a e pegou o bebê nos braços. Obrigada, a nova mãe olhou para eles com gratidão. Em casa, ela viu como tudo estava lindo. O papel de parede rosa, o berço, a cômoda, o trocador, tudo estava lá. Angélica ficou satisfeita com o fato de o marido se importar com o lugar para onde estavam voltando. Verônica era uma criança tranquila, não chorava e não era caprichosa, por isso a mãe não passava noites em claro. A criança acordava à noite e Angélica, como se sentisse isso, pegava o bebê para alimentá-lo. Você faz um ótimo trabalho. Meu marido chegava do trabalho e via que a esposa tinha tempo para tudo, para cuidar do bebê, para lavar e cozinhar. Obrigada, Angélica adorava você. E Harry, depois do jantar, ficava na tábua de passar e começava a passar as fraldas e o resto das roupas da filha. Quando chegou a hora de levar a menina para o berçário, Angélica começou a trabalhar. Agora eles se revezavam para levar e buscar a filha na escola. Havia ocasiões em que eles iam juntos buscá-la. O tempo passou muito rápido, então chegou a hora de Verônica ir para a primeira série. Sua mãe e seu pai a conduziram pela mão até a fila. Ei, vamos comprar um carro e sair de férias para o sul, disse Harry certa vez. Ele se lembrava de ter ido para lá com Anthony naquela época. Era uma lembrança muito calorosa. Podemos fazer isso? Angélica percebeu que teria de fazer um empréstimo. Acho que sim, seu marido tinha certeza. Então ela ligou novamente para Anthony e pediu ajuda para escolher um veículo. Ele ficou feliz em ajudá-la. Achei que você já teria feito isso há muito tempo, disse o padrasto. Aqui eu decidi levar a família para o sul, confessou Harry. O jovem já tinha sua carteira de motorista há muito tempo, havia aprendido a dirigir um carro antes do exército e, depois, passou a obter o documento. Junto com Anthony, eles escolheram um modelo adequado. Agora havia um meio de transporte na família. Podemos esperar até o ano que vem ou até a primavera? Perguntou Angélica.
Ok, nesse meio tempo vou recuperar minhas habilidades de motorista, concordou o marido. Verônica estava estudando e seus pais achavam fácil lidar com ela, pois quase tudo a menina fazia sozinha. A primavera vai chegar, vamos para o mar, prometeu a mãe. Será interessante, a filha tinha certeza. Toda véspera de ano novo os pais faziam uma surpresa para a menina, não era um dia fácil para eles. Sempre vinha o Papai Noel, que dava presentes e organizava uma mini-férias. Que divertido, disse Verônica a si mesma mais uma vez. Na primavera, como era de costume, a família foi para o sul. O chefe da família sentou-se ao volante e suas filhas viajaram ao seu lado. Eles se divertiram muito na estrada. Eles paravam com frequência, tiravam fotos e faziam uma pausa após ficarem sentados por muito tempo. Como é bonito aqui, eles estavam em um pôr do sol na praia. Vamos tornar uma tradição vir aqui todo ano, sugeriu Harry. Concordamos, disseram mãe e filha. Depois de 2 semanas de férias ao ar livre, todos estavam descansados e prontos para começar a trabalhar e estudar com vigor renovado. No 3º ano, Verônica começou a se interessar por esquiar. Ela adorava esse esporte. Papai, você pode comprar esquis para mim? Perguntou ela a Harry. É claro que ele viu seus olhos se iluminarem quando ela foi para as pistas. Eles foram a uma loja especializada, onde compraram o equipamento. Agora, não só na sessão, mas também em casa, todos foram juntos para a floresta para consolidar suas habilidades lá. Vejam como vou me movimentar agora, Verônica gritou para os pais. Vamos, eles estavam esperando por ela no pé do escorregador. Harry e Angélica estavam felizes com o fato de a menina ter um hobby. Eles a apoiavam em tudo. Olá, eles foram falar com o técnico quando a filha já estava praticando há 2 anos. Saudações, o homem apertou a mão do pai e acenou para a mãe. Por que vocês nos chamaram? Vocês poderiam ter vindo sozinhos, mas não puderam, queriam fazer tudo juntos. Não se preocupe, está tudo bem, sua filha está indo bem, quero levá-la para as competições regionais, disse o homem aos pais. E do nosso lado, o que é necessário? O consentimento. Verônica esperou tanto tempo por isso que hoje ela ficará muito feliz. Sim, confirmou o técnico. Claro que damos. Harry se aproximou da mesa para assinar o papel. Esperemos que não tenha sido em vão. Aquele que treinou sua filha se levantou e se despediu de seus pais. Com certeza ele não os decepcionaria, eles tinham certeza. Harry e Angélica haviam decidido inequivocamente que iriam com Verônica, não podiam deixá-la e decepcioná-la. Você pode imaginar como ela vai ficar feliz, disse a esposa ao marido. É claro que eles ficaram felizes. Quando a filha soube que estava indo para a competição, começou a praticar movimentos e técnicas. Seu pai e sua mãe olharam para ela e não acreditaram que ela estava se saindo tão bem. Você se importa se torcermos por você lá também? Perguntou o pai. A garota ficou feliz por ter pais assim. Havia muitas pessoas no estádio, mas o marido e a esposa não viram nem ouviram ninguém, seus olhos estavam fixos na garota na saída. E aqui, os aplausos, os atletas se levantaram de seus assentos, Verônica imediatamente deu um passo à frente. Só se ela tivesse força suficiente, Harry sabia que se ela começasse forte logo de cara, estaria exausta no final do percurso. Ela tem resistência, Angélica aplaudiu e gritou o nome da garota. Sim, hoje Verônica não ficou em primeiro lugar, mas em segundo, mas isso também é uma medalha e um pódio. Você vai com todo mundo de ônibus ou com a gente de carro? Perguntou o pai dela. Com todos, pois ele não queria se separar da equipe. Ok, nós vamos com vocês. Seus pais entraram no carro. Em casa, eles decidiram organizar uma festa para a garota para comemorar sua vitória. O técnico elogiou muito, dizendo que sua técnica era excelente. Daquele dia em diante, Verônica começou a levar o esporte a sério. Agora ela estava treinando 2 vezes mais, mas nunca reclamou. Então, vamos embora? Eles estavam indo em sua próxima viagem para o sul. Todo ano eles iam para um lugar diferente, então não seria a mesma coisa. Deveríamos verificar com o treinador, disse Verônica com conhecimento de causa. Bem, não era contra os pais. E, é claro, o técnico não era uma besta, ele deixava a garota sair de férias. No verão, o treinamento não parava, para que os atletas não perdessem terreno.
A garota não se importava, ela tentava, porque sabia que tudo isso era feito por uma razão. Agora Verônica estava viajando para várias competições. Sua mãe e seu pai não a acompanhavam mais, apenas ficavam felizes quando a filha trazia mais uma medalha. Você está feliz? Sua mãe sempre lhe perguntava. Muito feliz, ela abraçava e abraçava seu pai. A harmonia sempre reinou na família, ninguém discutia, todos se amavam e se respeitavam. Quando a menina estava na 10ª série, o técnico ofereceu a ela que fosse para a equipe nacional. Mas para isso você terá de sair de casa por um tempo, ele a advertiu. Certamente falarei com meus pais, mas acho que eles não se oporão, Verônica tinha certeza. Eles se oporiam, o técnico estava orgulhoso do que podia fazer com essa garota frágil. Pais, ela foi para casa. Outra competição? Harry imaginou, porque era assim que ela sempre começava a conversa quando tinha que ir embora. Não, ela contou a eles tudo o que o técnico havia lhe dito. Vamos lá, é o seu sonho, como podemos ser contra, exceto que isso não vai afetar seus estudos? Preocupou-se a mãe. Não, os professores disseram que eu posso estudar e pronto, só depois disso para passar nos exames da escola. Verônica sabia que tudo pode. Agora Harry e Angélica estavam se preparando para o fato de que não viriam a filha por vários meses. Eles decidiram ligar para os avós e organizar uma despedida. Tudo vai ficar bem, a mulher abraçou a neta. Eu sei, a menina era forte, nem sequer chorou, ao contrário da mãe. Ela saiu, começou a intensificar o treinamento. Verônica não economizou, correu até a exaustão, só para ser pega. Você consegue, o professor prometeu a ela. Eu sei, ela era uma aluna confiante, mas ainda assim muito preocupada. Quando houve as primeiras revisões, ela foi colocada com outras meninas, era necessário fazer uma corrida de revezamento. Verônica estava na última etapa, não podia deixar a equipe na mão. Sua companheira de equipe estava em 3º lugar, agora ela teria que eliminar a equipe ou decepcionar a todos. Verônica estava determinada e sentia a pista muito bem. Ela viu a parte de trás da segunda corredora, um pouco tensa, e agora estava atrás dela. E com a primeira Verônica teve sorte, ela fez tudo bem na descida, que era sua especialidade. Na linha de chegada, a garota foi a primeira. Não era apenas uma vitória no revezamento, era sua vitória pessoal por ter conseguido fazer tudo certo. Mamãe, estou em 1º lugar, consegui! Gritou ela ao telefone. Nós a parabenizamos e estamos batendo os punhos no ar, disse Angélica. Mas não se tratava de todos os testes, havia a corrida individual para passar. E aqui a garota se mostrou em todo o seu esplendor. O técnico abraçou Verônica, ele confiava nela, mas agora, quando ela estava na equipe nacional, ele não podia acreditar que tinha sido ele quem a tinha notado. É isso aí, agora vá para casa por um tempo e comece uma vida totalmente diferente lá, disse o homem a ela. Ok, sinto muita falta de meus pais, ela ficou feliz. Em casa, eles a receberam como uma vencedora, embalaram-na em seus braços, beijaram-na e lhe deram presentes. Vocês me mimam, disse a menina. Você merece, a mãe e o pai tinham certeza. Então, vamos sair de férias? Perguntou Harry às suas filhas. Sim, provavelmente será a última vez que vou com vocês, não haverá mais nenhuma depois disso, Verônica adivinhou. Ok, vamos levá-la para longe deles, disse o pai dela em seu ouvido. Não me faça rir, ela riu, lembrando-se de sua mãe. E novamente eles estavam no carro, dirigindo pelas cidades americanas, admirando as paisagens. Por que não cantamos? Sugeriu Angelique. Eles faziam isso com frequência, porque gostavam de cantar, e no carro era mais divertido. No nosso? Harry se virou para ela. É claro que ela se voltou para a filha. A música estava indo bem e a família estava ansiosa por um ótimo feriado, mas não foi o que aconteceu. Em algum momento, todos sentiram um solavanco. O carro deles entrou na pista contrária e, a toda velocidade, eles bateram em outro carro. Angélica, que Harry não sabia há quanto tempo estava fora, podia sentir o gosto salgado do sangue em sua boca. Estava escuro lá fora, apenas o brilho das luzes piscantes da ambulância podia ser visto. O homem se virou, sua esposa não estava lá, ele tentou sair do carro,
mas não conseguiu, a porta estava emperrada. Ele está acordado? Ele ouviu a voz de alguém. Tio, como está se sentindo? Um salva-vidas se aproximou dele. O que aconteceu? Onde está minha esposa? Ele olhou para ele. O senhor sofreu um acidente terrível, ele respondeu a primeira parte da pergunta. Então eles tiraram Harry do carro, ele tinha fraturas nas duas pernas e algo na área da clavícula. Não. Quando estava sendo carregado em uma maca, ele viu um saco preto no chão, completamente fechado. O que há de errado com você? Alguém se inclinou sobre ele. Quem é ela, minha esposa? Eu não podia acreditar que tinha terminado assim. Sinto muito pela sua perda. Harry não conseguia ver com quem estava falando, mas estava muito amargurado com isso. Naquele momento, ele se lembrou de algo e começou a se levantar da maca, com uma dor terrível percorrendo seu corpo. Aonde você está indo? Uma mão o deteve. Verônica, minha filha, onde ela está? Ele já estava gritando. Eles lhe contarão tudo, disse o homem com confiança. Eles colocaram Harry dentro da ambulância. Ele ouviu um barulho terrível de raspagem. O que aconteceu? Ele olhou para o homem sentado ao seu lado com lágrimas nos olhos. Sua filha estava presa lá dentro, tivemos que chamar a equipe de resgate, eles agora estão liberando do cativeiro de ferro, disse ele calmamente, e retirou alguns medicamentos em uma seringa. Ela está viva? Essa era a pergunta mais importante para o pai. Sim, mas muito ferida, ele lhe aplicou a injeção. Depois disso, a dor diminuiu um pouco, e Harry continuou pensando em Verônica. Como ela continuaria esquiando agora? Como ela aceitaria a notícia de que sua mãe havia morrido? Tudo isso estava em sua cabeça. Vamos, gritou a jovem enfermeira, e o carro deu partida. É tudo culpa minha, Harry repetia para si mesmo, ele nunca se perdoaria por não ter mantido suas queridas meninas a salvo. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, o homem estava chorando e ele não queria nem parar. Não seja tolo, o homem que agora estava ao seu lado tentou acalmá-lo. No hospital, foram feitas várias radiografias. Descobriu-se que suas pernas estavam muito quebradas e seu ombro doía porque havia uma grave luxação. Preciso de um telefone imediatamente, disse o homem. Ok, você terá um em breve, prometeu a enfermeira que o havia ajudado a entrar no quarto. Harry estava engessado, eles o colocaram na cama, sua perna estava reta. Anthony, olá, ele ligou para o padrasto, contando o que havia acontecido. Como assim? Ele ouviu do outro lado, a pessoa que estava ligando estava muito chateada. Venham aqui, preciso da ajuda de vocês, ele pediu aos pais. É claro que eles estavam prontos para sair imediatamente, pois o filho estava sentindo tanta dor que era impossível ficar quieto. Obrigado, ele desligou o telefone, e novamente lágrimas brotaram em seus olhos. Como isso poderia ter acontecido? Por que Deus havia deixado Angélica ir e não ele? Tantas perguntas. Anthony e Selena chegaram de manhã cedo e estavam do lado de fora do quarto do filho. Posso vê-lo? Perguntou a mãe ao médico. Sim, é claro, ele abriu a porta na frente deles e entrou. Harry, olá, sua mãe o chamou como se fosse um garotinho. Olá, ele olhou para Anthony. Quero falar com todos ao mesmo tempo para não ter que dar explicações individuais mais tarde, murmurou o médico. Ok, estamos ouvindo. 3 pares de olhos o encararam. Como você sabe, sua esposa morreu na hora, ele disse as piores palavras que Harry já tinha ouvido. Eu sei disso, não preciso repetir, o homem se virou. Ela está no necrotério agora, você poderá tirá-la de lá em alguns dias, o médico começou a explicar. Bem, Selena se deu conta de que teria de ser ela a cuidar do funeral. Agora sobre a filha, o médico olhou para o pai, esperando que ele se virasse, e ele o fez. O que há de errado com ela? Perguntou Harry, esperançoso. Ela está viva, mas parece que está com a coluna muito danificada e com uma concussão, disse o médico calmamente. Onde ela está agora? Perguntou Selena. Eles a levaram para outra cidade onde há uma clínica onde ela pode receber os primeiros socorros, o homem de jaleco branco não escondeu nada. Então não podemos nem vê-la, percebeu Anthony.
Sim, assentiu seu interlocutor. Claramente, o avô estava disposto a fazer qualquer coisa, apenas para garantir que seus entes queridos estivessem bem. Começaram os preparativos para o enterro de Angélica. Todos os espelhos da casa foram cobertos, as roupas foram levadas para a funerária. Por favor, posso estar presente no cemitério, implorou Harry. O médico concordou. Anthony chegou ao hospital e ajudou a colocar o jovem em uma cadeira. Tudo estava bem, ele viu o que ainda estavam observando, como ele estava reagindo. Aquele dia foi triste, todos estavam chorando. Harry não conseguia acreditar que sua esposa não estava mais com aquele Selênio, agora era preciso fazer todo o possível para que sua filha se recuperasse. Agora, de volta ao hospital, Anthony prometeu ao médico que não iria se esforçar para ter seu filho de volta. Tudo bem, ele concordou. Ele passou algum tempo no hospital, seguiu todas as ordens do médico e, depois de algumas semanas, recebeu alta. Sua perna ainda estava engessada, mas ele podia se movimentar com muletas. Quero ir até minha filha, disse ela aos pais. Nós fomos vê-la, ela não terá alta por um tempo, disse Selena e desviou o olhar. Mas Harry não queria dar ouvidos a ninguém. Ele comprou uma passagem e dirigiu até onde estava sua única Verônica. Olá, ele entrou no quarto dela. Ela estava deitada em uma cama especial. Papai, eu nunca mais vou esquiar, ela chorou. O que você acha? Eu farei qualquer coisa para consertar isso, ele pegou a mão dela. Não, os médicos colocam as mãos na cabeça quando eu peço, ela continuou chorando. Vou falar com eles, vou descobrir o que pode ser feito a respeito, prometeu o pai de sua filha. Tenho certeza de que eles não lhe dirão nada de novo. Verônica virou as costas, eu preferiria morrer nesse acidente. O que você está dizendo? Ele entrou em pânico ao pensar em sua filha. A verdade, por que ela precisa de um inválido agora? Apesar de todo o tormento, ela nunca se virou enquanto seu pai estava aqui. Doutor, posso falar com o senhor? Ela se aproximou dele. Sim, vamos ao meu escritório. Ela o conduziu pelo corredor. Quando chegaram lá e se sentaram, Harry observou, esperando que ele começasse a falar. Por que não está dizendo nada? Há alguma chance? Ele esperava que o pai entendesse que ele não precisava dizer aquelas palavras terríveis em voz alta. Veja, a coluna vertebral está danificada, há uma chance de que sua filha fique incapacitada para sempre. O médico olhou para o homem sentado à sua frente, entendendo como era difícil para ele. Não há nenhuma chance? Esclareceu Harry mais uma vez. Assim, o médico se levantou de sua cadeira. O que foi? Seu pai imediatamente se agarrou a essa salvação. A operação, que custa muito dinheiro, pode ser solicitada ao fundo, mas não é certo que eles levantarão rapidamente a quantia necessária. O médico se levantou e olhou pela janela. Eu vou arrecadar, vou fazer de tudo, mas quando Harry disse a quantia, ele percebeu que, mesmo que vendesse o carro e o apartamento, não teria o suficiente. E, além disso, se ele vendesse tudo, para onde levaria a filha? Os pensamentos tristes voltaram à sua cabeça. Ele entrou no quarto de Verônica mais uma vez. Filha, vou para casa, preciso pensar em algo, e amanhã estarei em sua casa novamente. Ele se inclinou, beijou-a e saiu. Hoje ela estava de volta ao contato com seus pais. Não, ele não queria pedir nada a eles, apenas, esperava, pelo menos algum conselho. Uau, Selena ouviu a quantia. Definitivamente, temos que juntar esse dinheiro, pois temos cada vez menos tempo, disse-lhe o filho. Podemos pedir emprestado, mas saiba que serão centavos, ele disse a ela. Agora que cada centavo contava, ele sabia que não seria deixado na mão. No dia seguinte, Harry foi a um fundo para ajudar os necessitados. Disseram-lhe para fazer uma inscrição, pois tinham certeza de que o deixariam trabalhar. Mas então a mulher lhe mostrou uma pilha de formulários exatamente iguais, e todos eles precisavam de ajuda. Eu entendi, Harry abaixou a cabeça, mas ainda assim deixou a inscrição, porque a esperança tinha que permanecer. O pai estava voltando para ver a filha, não era uma viagem longa, mas ele não se importava, tinha que estar lá para ela. Você também está passando por um momento difícil, a filha olhou para os pés do pai. Do que está falando? Ele foi até ela e se sentou ao seu lado.
O que você descobriu? Ela olhou para ele. Você vai fazer uma cirurgia, ela disse a ele com confiança. Isso é certo? Ela sorriu. Claro, agora temos que melhorá-lo um pouco, prepará-lo, e só então eles poderão transportá-lo e curá-lo. Ele a estava enganando, mas a mentira era para salvar a si mesmo. Harry estava dividido entre o hospital onde sua filha estava e a cidade onde ela morava. A mãe e Anthony fizeram um empréstimo, mas era uma fração do valor que o homem tinha que levantar. Ele vendeu seu carro e também tentou pedir dinheiro emprestado. Não funcionou, e o tempo estava se esgotando, e ele não podia desistir. Irei para o lugar onde Verônica está, alugarei um apartamento lá e, embora seja muito ruim para mim, não deixarei minha filha, disse ele à mãe. Bem, o mais importante é que tudo corra bem, a mulher o abençoou. Harry chegou e rapidamente encontrou um lugar barato para morar. Agora ele não se importava onde morar, o foco principal era sua filha e a arrecadação de dinheiro. Olá, como está indo minha inscrição? Ele se aproximou do fundo para o qual havia enviado a solicitação. Sinto muito, mas não há nada arrecadado. A moça lhe mostrou o relatório. O homem percebeu que nada estava funcionando, como se tudo estivesse contra ele. Então, ele decidiu fazer algo terrível. Harry decidiu roubar um banco. À noite, em casa, ele planejou como faria isso e o que aconteceria. Mas isso não era importante, o principal era ter tempo para dar o dinheiro à sua filha e fazer tudo o que precisava ser feito. Olá, você chegou ao mundo das crianças. Bem-vindo, posso ajudá-lo em alguma coisa? O conselheiro olhou para ele. Sim, me mostre aquela arma ali. Ele me mostrou o brinquedo, era muito parecida com uma arma de verdade. Claro, é o aniversário de seu filho? A garota tentou adivinhar. Sim, como você sabia? Harry olhou para ela. Esses presentes só são dados em grandes festas. Ele olhou para ela. Acho que vou levar, murmurou o homem. E as balas? Ela lhe entregou um pote de bolas azuis e pretas. Que interessante, ela considerou o brinquedo e não entendeu por que dar às crianças algo assim para que elas se mutilem umas às outras. Então, você quer ou não? A menina estava esperando. Sim, obrigada, vou levá-la, eu tinha certeza. Harry pagou, a arma foi embalada e o homem saiu da loja. Em casa, ele pensou no novo brinquedo, teve que pensar novamente. Passo a passo, ele pensou em quando, o que como faria isso. Hoje era o dia X, o dia em que seu pai decidiu fazer a coisa temida. Era de manhã cedo, quando ninguém podia suspeitar de nada ainda. O homem colocou um chapéu preto com buracos e entrou correndo no prédio do banco. Havia visitantes, 3 pessoas, que, quando viram o bandido, recuaram rapidamente. Parem, é um assalto. Ele gritou as palavras que tinha ouvido nos filmes. Isso foi ouvido pelo superintendente, que havia ordenado um treinamento para hoje. Era para ser à tarde, então ele considerou tudo como um exercício e saiu para o corredor. Ainda assim, ele se aproximou dela e a agarrou, envolvendo os braços em seu pescoço. Meninas, não se preocupem, é apenas um exercício, a diretora tentou acalmar a equipe. Todos se sentaram novamente em seus lugares. Em algum momento, a mulher baixou os olhos para ver se conseguia sair, mas o que ela viu no momento seguinte a chocou. Por que você está quieta? Gritou o ladrão para ela. Harry? Ela ficou atônita. O que foi? Ele afrouxou o aperto de mão. Sou eu, que era, ela ofegou animada. Vamos embora, ele a empurrou em direção ao seu escritório. Meninas, está tudo bem, vamos continuar com o trabalho, ela confidenciou, e caminhou com o ladrão para o escritório dele, todos pensando que era realmente um exercício. Como você me reconheceu? Ela tirou o chapéu em seu escritório. Pela cicatriz no braço dele, ela olhou para o pulso, e Harry apertou a manga dela com mais força, como quando ele era criança. Bem, olá, você vai me entregar agora? Era frustrante ter que ir para a cadeia agora em vez de ir para o hospital para ver a filha. Você me ouviu. Eu disse a todos que era um exercício. Ele se aproximou do homem. Você está se adaptando muito bem, ele olhou ao redor do escritório. Nada mal,
Kira agora estava olhando pela janela. Desculpe-me, eu também não sabia por que ela havia dito aquilo. Harry, venha à minha casa, conte-me o que aconteceu com você, ela implorou. Não posso, ele baixou os olhos, envergonhado. Por que não? Ela se virou para o homem. Oh, ok, vamos lá. Por um momento Harry pensou que o gerente do banco poderia ajudá-lo. Tudo bem então, vamos sair pela saída dos fundos, ela o orientou para onde ir. Eles entraram no carro, que não era o mais barato. Dirigiram em silêncio o caminho todo. Bem, eles chegaram a uma grande casa de campo. Vou lhe contar tudo agora, se você prometer me dizer por que deu esse passo também. Kira olhou para ele sem rodeios. Ok, Harry estava prestes a chorar. Eles entraram na casa, lá a mulher foi colocar a chaleira no fogo, e ela mesma trouxe as xícaras e as colocou na mesa. Minha filha está doente, ela tem estado incapacitada ultimamente, ela começou a falar quando Kira ainda não havia se aproximado dela. Bem, qual é o problema? Ela se sentou em frente a ele e começou a colocar o chá nas xícaras. Harry lhe contou tudo, não escondeu um único detalhe. Deus, pobre garota, ele juntou as mãos. Sim, e a culpa é toda minha, ele abaixou a cabeça. Eu o ajudarei, Kiera colocou a xícara na mesa. O que? Ele ouviu, mas não conseguia acreditar. Eu lhe darei dinheiro para a operação de sua filha, esclareceu Kira. Você nem sabe quanto dinheiro existe, ela não podia acreditar que a mulher tinha tanto dinheiro. Não se preocupe, ela olhou para ele e sorriu. Por que você está fazendo isso? Pensou ele. Kira apenas sentiu pena dele, mas isso não importava, o principal era que ela ajudasse. Para onde você foi no ensino médio? Ela mudou de assunto. Isso importa agora? Ele não entendia o que ela queria dele. Muito, ela se sentou ao lado dele. Você e eu éramos amigos íntimos, na verdade, eu pensei que mais tarde na vida nós iríamos juntos. Ele ficou em silêncio. Por que você não me disse nada sobre isso? Ela colocou sua mão sobre a dele. Então, na 8ª série, quando você me disse que Archie tinha deixado você, eu quase enlouqueci, e então ele abaixou a cabeça. Você me amava, ela supôs. Sim, ela balançou a cabeça. Harry se lembrou de como ele se sentiu mal na última vez em que falaram com Kira. Ele ainda não entendia por que você havia desaparecido naquela época. Por que você ficou na escola por causa de Alexander e eu era um figurante naquele relacionamento? Eu não queria falar sobre isso, as memórias estavam batendo cada vez mais forte. Kiera se levantou do sofá em que estavam sentados, foi para algum lugar, Harry a observava. Quando ela reapareceu, tinha alguns papéis em suas mãos. Você quer ver o que são? Ela se sentou ao lado dele e começou a espalhar os papéis sobre a mesa. Para que serve tudo isso? Harry ficou quieto, sem entender o que ela estava tentando mostrar e explicar. Veja, ela apontou para a folha de papel onde havia uma espécie de fotografia. Ele a pegou, aproximou-a para examiná-la e seus olhos se arregalaram. É a mesma moeda que dei a você, ele não podia acreditar. Sim, e eu a carregava comigo o tempo todo. Você disse que ela seria meu talismã. Kira mudou de papel. E daí? Ele ainda não sabia onde estava querendo chegar. Quando me formei e comecei a trabalhar no banco, eu queria mais. Eu fazia todos os recados. Eu me dedicava ao meu trabalho. E quando nosso chefe se aposentou depois de 5 anos e eu fui colocado no comando, primeiro como gerente interino e depois como diretor do banco, Kira disse coisas que não se conectavam com o que eu havia começado. O que a moeda tem a ver com isso? Ela o lembrou. Fomos a uma reunião e eu vi uma revista que tinha a ver com finanças. Havia um artigo sobre numismática, moedas e colecionadores, e ela tirou outra página com a foto de uma página da publicação. E o que aconteceu depois foi que ele não estava olhando para a foto, estava olhando para ela. Veja, ela cutucou o dedo novamente. Harry olhou mais de perto, havia a mesma moeda na revista e, embaixo, o preço pelo qual ela poderia ser vendida. Uau, ele estava contando zeros. Eu também não acreditei na época, admitiu a mulher. Então você a vendeu? Ela adivinhou. No começo, eu o dei para exame e, quando confirmaram que era realmente valioso, decidi não ficar com ele.
Kira virou a página. E eu aguardei por nada, Harry bufou, mas nunca me arrependi de ter dado a moeda para a garota que eu amava. Depois que recebi o dinheiro, decidi lhe dar metade. Levei muito tempo para encontrá-la, mas cheguei à casa de seus pais. Anthony disse que você estava feliz e que, se eu interferisse, poderia estragar tudo, disse ele. Você não faz ideia de como foi oportuno conhecê-lo, ele abraçou o homem que tinha sido seu amigo por tanto tempo. Harry, eu sempre me lembrei de você e só me lembrava das coisas boas entre nós, ela viu lágrimas surgirem nos olhos dele. Kiera, você sempre foi um salva-vidas, ele não sabia mais o que dizer. Então agora você está sozinha? Eles se sentaram para conversar. E quanto a você? Ele estava curioso. Eu nunca me casei, conheci pessoas que não me amavam, disse a mulher honestamente. Entendo, ele assentiu. Onde você mora? Perguntou a mulher. Alugo um apartamento, ele admitiu. Você pode ficar comigo, ele acenou com as mãos. Um pouco desconfortável, ele hesitou. Eu estou bem. Quando operarem a garota, acho que ela ficará muito confortável aqui, insistiu ela no ponto sensível de Harry. Tudo bem, mas primeiro temos que levar Verônica para a sala de cirurgia. Ele se levantou. O homem pegou um táxi e se dirigiu ao hospital. Kira lhe ofereceu uma carona, mas ele recusou. Olá, ele entrou correndo no consultório do médico que estava acompanhando o curso da doença de Verônica. O que havia de errado com ela? Ele estava com medo. Encontrei a quantia certa de dinheiro, Harry praticamente gritou. Ok, acalme-se, o médico tentou sentá-lo. Não posso, o pai tremia. Se o senhor realmente tem a quantia certa, eu posso providenciar e, hoje à noite, sua filha estará na clínica, disse o médico. Sim, eu lhe garanto, o homem voltou a se levantar. Tudo, agora vá com a Verônica, logo elas lhe contarão tudo, ele o acompanhou até a porta. Olá, querida, papai entrou no quarto da filha. Onde você esteve por tanto tempo? Ele podia ver que a menina estava chorando novamente. Acredite em mim, onde quer que eu esteja, não me esqueci de você, ele se aproximou e a abraçou. Quando vou ser operada, já faz tanto tempo e ainda estou deitada aqui, havia muita tristeza nos olhos dela. Se tudo correr bem, estaremos na clínica hoje, ele lhe disse as palavras do médico. Pelo menos havia uma boa notícia, seu pai segurou sua mão. Ele segurou a mão dela enquanto Verônica era levada pelo corredor, carregada no helicóptero, a menina não poderia ser transportada de outra forma. Harry ficou ao lado dela o tempo todo. Kira estava ao telefone 24 horas por dia, ela estava tão ansiosa para ajudar que se esqueceu de suas preocupações por alguns dias. Sua filha estava sendo preparada para a operação, o pai estava observando tudo. Ele sentia tanta pena dela que não saía do seu lado. E assim tudo começou. Preocupado, pensando, ele passou um longo tempo. Quando outros médicos viram um homem dormindo em um sofá no corredor, eles se aproximaram e se ofereceram para transferi-lo para um lugar mais confortável. Não posso, tenho uma filha lá, ela estava sempre perto de mim. Depois de dizer isso, ninguém se aproximou dele. Harry, você quer que eu vá embora? Kira o chamou. Não é difícil para você? Ele percebeu que seria muito mais fácil se não estivesse sozinho. Espere, eu vou logo. Ela havia encontrado sua amiga de infância e tudo havia mudado para ela. Havia pessoas que podiam e deviam ser ajudadas. A operação havia terminado e o homem ainda não sabia de nada. Doutor, o que há de errado? Harry parecia ter envelhecido nas poucas horas em que esteve aqui. A operação correu bem, mas isso não é tudo, respondeu o homem. Como está a Verônica? Meu pai estava curioso. Seu estado é normal, o médico não disse mais nada. Harry entrou no quarto, sentou-se ao lado da cama e rezou para que seu pequeno filho de sangue ficasse bem. Tenho que entrar, ele ouviu do fundo do corredor. Era, ele se dirigiu a ela. Está tudo bem, estou aqui, eles se abraçaram. Depois disso, sua filha fez outra cirurgia, fundindo as vértebras. Alguns meses depois, Kiera e Harry a levaram para casa, pois havia um longo curso de reabilitação pela frente.
Eu ainda não sinto nada, disse Verônica, enquanto os melhores especialistas começavam a trabalhar com ela. Ela precisa ir para a China, disse Kira com conhecimento de causa. Como fazer isso? Harry não entendia, ele nunca tinha ido para o exterior. Eu resolverei tudo, a mulher assumiu a responsabilidade por essas duas pessoas. Kira analisou as instâncias, estava confiante em suas habilidades, percebeu que a garota precisava de ajuda, e o mais rápido possível. Ela conseguiu um encaminhamento para eles e fez passaportes para os três. Eles levaram a menina para um país distante, onde foi feito o primeiro progresso, depois do qual a saúde de Verônica melhorou um pouco. Papai, veja, ela mexeu os dedos. Esse é o primeiro passo para sua recuperação total, disse Harry a ela. Está tudo bem, já providenciei para que o treinador venha até nossa casa, Kiera se aproximou. Obrigado, você faz muito por nós. Harry olhou para a mulher e percebeu que seus sentimentos daquela época, quando ele era um menino, estavam voltando. Não sei porquê, mas sinto que estou em dívida com você. Ela se aproximou dele. Papai, conte-me sobre Kira, perguntou a filha quando a mulher saiu. Ela é minha amiga de infância, éramos muito próximos a ela, ela não entrou em detalhes. Entendo, por que ela está nos ajudando agora? Verônica tinha muitas perguntas. Filha, vou lhe contar tudo depois, não tive tempo para isso agora. Todos os dias eles praticavam. Já faz 1 ano e meio que a menina consegue ficar em pé na máquina sozinha. Você acha que ela vai conseguir andar de novo? Perguntou Harry a Kira. Eles estavam sentados no sofá, abraçados um ao outro. Acho que sim, ela não pode ficar triste, pensou a mulher. Você é a melhor mulher, ele a beijou no topo de sua cabeça. Depois de sua esposa, ele não queria que ela traísse a memória da pessoa que ele amava. Talvez nesse momento Angélica tenha passado por sua cabeça. De fato, Verônica estava melhorando a cada dia. Ela já conseguia se mover sozinha do carrinho de bebê para o sofá ou para a cama. Conseguia ficar de pé e até dava alguns passos, mas ainda tinha medo. Alô, o pai discou o número do homem que não era o último homem na vida de sua filha. Harry? Ele ficou surpreso. Você pode vir conosco? Perguntou o homem. Sim, é claro, o treinador sabia o que havia acontecido com seu pupilo, era uma pena para a garota. Ele estava na casa dela alguns dias depois. Veja, ele me mostrou como Verônica treinava. O que você quer de mim? Perguntou diretamente o ex-treinador da garota. Aqui, ela se levanta e até anda, mas isso assusta, disse Harry. Ok, vou tentar, eu estava preparado para a dificuldade. Então vá em frente, o pai estava pronto para chamar qualquer um para facilitar as coisas para sua filha. Verônica, o homem abriu os braços para abraçá-la. Vitor ficou ao lado do simulador e até deu um passo na direção dela. Bem, vamos praticar? Perguntou ele. O que você acha? Ela olhou para suas pernas. Lentamente, ele se aproximou e tocou suas costas e pernas. Concordo, o atletismo e a teimosia ajudaram a garota nisso. Por que não vamos a algum lugar? Kira perguntou a Harry uma vez. E a filha dele? Ele não podia e não queria deixá-la. Acho que ela não tem tempo para você agora, Kira tinha certeza. Ok, eu preciso descansar, ela concordou, mas queria passar na casa dos pais primeiro. Quando eles apareceram na mansão de Harry, Anthony ficou muito surpreso ao ver Kira ao seu lado. Seu filho havia dito que um conhecido o havia ajudado, mas de forma alguma ele estava pensando nela. Olá, eles entraram. Como está sua neta? Eles ligavam para o filho com frequência, mas ele não lhes contava muita coisa. Chamamos o treinador dela para vir vê-la, talvez ele possa fazer alguma coisa. Harry não queria ficar aqui por muito tempo, pois haveria muitas perguntas. Depois de seus pais, o homem levou Kira para onde ela e Angélica moravam. Uau, que apartamento bonito! Ela disse a mesma coisa que todos os outros disseram quando estiveram aqui pela primeira vez. Não posso ficar aqui por muito tempo, Harry confessou a ela. Eles seguiram de carro, mas o homem não suportava a viagem. Talvez pudéssemos pegar um avião, Kiera perguntou a ele.
Ela percebeu que aquela era a estrada que a família viajava para o sul todos os anos, e agora isso magoava o coração de seu amado homem. Eu não quero ir para lá, ele não queria ofendê-la, mas também não podia deixar de dizer isso. Tudo bem, vamos para o sanatório, concordou a mulher. Kira, você quer ser minha esposa? Essas eram as palavras que Harry queria dizer todos aqueles anos atrás. Sim, ela respondeu calmamente, acho que lá no céu eu estava destinado a ficar com você e não percebi isso. Venha até mim, eles se abraçaram. Quando o homem e a mulher voltaram para a casa de Kira, viram que não havia mais uma cadeira de rodas ao lado de Verônica. Como? O pai parou no corredor do ginásio. Eu a faço andar sozinha, Vitor se virou para eles. Na parede, a garota disse. Você não tem mais medo? O pai se aproximou deles. Pai, o técnico me prometeu que, se eu me levantar, ele voltará para treinar comigo, chorou a filha. É claro que ele vai, ela se virou para o pai. Harry percebeu que ele estava dizendo aquilo de propósito para estimular a garota. Kira e eu decidimos nos casar, está tudo bem para você? Não, eu gosto dela, e isso combina com você, e eu vejo que ela realmente me ama, ela me trata bem. Verônica estendeu a mão para abraçá-la. Kira contratou tutores para dar aulas particulares à garota. Ela ainda estava no ensino médio. Ela estava aprendendo tudo rapidamente e estava pronta para fazer seus exames. Espere, você é tão rápida, disse-lhe o tutor de inglês. Acho que sei tudo, não entendia por que não podia fazer o exame agora. Amanhã eu lhe trarei um caderno de lição de casa. Se você resolver tudo, estará pronta, disse a professora. Combinado, Verônica concordou. A garota primeiro quis se levantar e ir embora, pois o treinador não permitia que ela andasse em uma cadeira de rodas o tempo todo. Mas então ela pensou que demoraria muito e saiu. Olá, havia um rapaz parado na porta. Olá, quem você quer? A garota olhou para ele. Provavelmente você, ela lhe entregou um livro de lição de casa. Você é filho de uma inglesa? Minha mãe me pediu para lhe dizer que quando ela disse que estava noiva de uma garota com deficiência, ela o imaginou de forma muito diferente, ela não percebeu que essas palavras poderiam ofendê-la. Verônica apertou a mão dele. Anthony apertou a mão dela. Vamos dar uma volta? Ela apontou para o gramado em frente à casa. Ele ainda estava em um estado de estupor. Com certeza, ela saiu da casa. Ali, na clareira cercada, havia suportes especialmente instalados sobre os quais a moça caminhava. Que tipo de inválido você é? Anthony a observou se levantar. Ele queria ajudá-la, mas ela o impediu. Daquele momento em diante, o menino e a menina começaram a se comunicar. Eles se correspondiam e, quando não havia ninguém em casa, ele ia visitá-la. Talvez graças a ele, Verônica tenha se esforçado ainda mais. Então você vai começar a correr logo, Grigori riu para ela. Isso é bom, ela também sorriu. Harry e Kira marcaram a data do casamento. Papai, posso ficar com um amigo? A própria Verônica não entendia por que achava que seu pai a proibiria de sair com ele. Você tem um amigo? Seu pai ficou surpreso. Sim, ela disse. Por que você não se calou antes, convidando-o para me visitar? O casamento não foi grande e luxuoso, embora Kira tivesse proposto um casamento assim. Eles se reuniram em sua casa. Os pais de Harry, Vitor, Verônica, Anthony, sua mãe e alguns colegas de trabalho de Kira chegaram, e esses foram todos os convidados que vieram para parabenizá-los. Pai, eu desejo que você seja feliz, Verônica parabenizou o pai. Se você for feliz, eu não vou sofrer, ele respondeu. Prometo ser feliz, a garota olhou para o namorado. Ótimo, todos estavam orgulhosos do que a garota havia conseguido até então. Então todos beberam, comeram e parabenizaram a noiva e o noivo. Eu sonhei com isso por tantos anos, ele beijou sua esposa. Harry, você é a melhor coisa que já me aconteceu, ela o abraçou. E se eu não tivesse notado esse galo? Disse o homem. O que? Que galo? Kira não entendeu. Bem, onde eu encontrei a moeda, ele a lembrou. Sim, então não teria havido nada disso, ela o olhou nos olhos.
Você não teria ajudado minha filha, era doloroso pensar nisso. Tudo bem, isso faz parte do passado, ela tentou se certificar de que ele não falaria mais no assunto. Só havia coisas boas pela frente, eles se levantaram como dois adolescentes e se aconchegaram um contra o outro. É claro que ela concordou com ele. O que você acha de Anthony? Harry perguntou à esposa. Ele é um bom rapaz, acho que ele é bom para Verônica. Ele se lembrou de como eles se abraçaram hoje sem que ninguém os visse. Fico feliz que ele não esteja se fechando e continuando com sua vida normal. Harry compartilhou seus medos. Você acha que podemos ter um bebê? Kiera interveio. O quê? Ele ficou surpreso com o que a mulher estava falando. Uau, ainda não somos tão velhos, ela riu ao ver a confusão nos olhos dele. Não sei, mas acho que é tarde demais para pensar nisso. Ele a apertou e pensou consigo mesmo que aquilo era bem real. Um mês depois, Verônica tinha exames, nos quais estava se preparando para passar. Para isso, ela contou com a ajuda de todos. Quando chegou o dia da responsabilidade, a garota contou tudo brilhantemente. Agora ela tinha um certificado em suas mãos. Eu a parabenizo, Antônio a beijou. Obrigada, ela agradeceu a todos que a ajudaram ultimamente. Seu pai e Kira organizaram uma festa para a filha. Como se fosse sua formatura, a mulher tentou fazer com que a menina se sentisse bem. Pai, você me deixa ir com Grisha, que está indo para o sul? Perguntou Verônica. Você vai? Ela ficou surpresa, pois não poderia ir aqui. Você tem que superar seus medos, ela foi corajosa. Tudo bem, se você decidir por si mesma, então vá, ela abraçou a filha. Obrigado, o melhor papai do mundo, ele a apertou com força. Filha, eu te amo, ele beijou sua bochecha. E eu amo você, ela olhou pela janela, vendo Anthony esperando por ela do lado de fora. Kiera sugere ter outro bebê, ele mesmo não sabe por que decidiu dizer isso à filha. Vá em frente, você ainda tem tudo pela frente, ele não se importava, filha. Você é a melhor, ele a acompanhou até a porta e a entregou ao menino. É todo seu, ela piscou. Harry e Kiera ficaram na porta da casa, observando Anthony e Verônica se afastarem deles. A filha já está crescida, pensou o homem, e beijou a esposa.